Então, vamos para a primeira parte da anamnese psicopedagógica. Então, pessoal, vamos para a primeira parte da anamnese psicopedagógica, que vai ser a parte relacionada à parte de saúde da criança. Então, ela vai desde a concepção, desde esse planejamento de gravidez, até as questões do sono, enfim, que é o que vai ser abordado, tá? Nós vamos seguir, então, aqui, de acordo com o manual de diagnóstico psicopedagógico da Simaia Sampaio, aqui. Então, nós vamos seguir o roteiro que ela nos orienta. É importante a entrevista, que vocês saibam que a entrevista contratual, ela não deve ser um questionário rígido, tá? Não deve ser levado para a família como se fosse um questionário super rígido, como se fosse uma entrevista, né? Que, enfim, aquela coisa fechada, né? Ele tem que ser uma entrevista aberta, uma entrevista para que a gente possa deixar essa família falar e trazer as questões de aprendizagem da criança, tá? Então, a gente começa o questionário inicialmente ali pela concepção, pela gestação, né? A concepção, a gente pega os dados da mãe, né? Na verdade, também desse planejamento de gravidez junto com a família, como é que foi. Depois nós passamos para a gravidez em si, como foi. Gente, não precisa a família trazer detalhes assim específicos, tá? A gente tem que se preocupar em ver como foi esse momento para a família. Como é que foi? Se foi desejado, se não foi, se ela sofreu alguma queda, se ela sofreu com alguma doença específica durante a gravidez, se ela teve alguma complicação, né? A gente precisa perceber isso. Se foi uma gravidez tranquila, se foi um planejamento tranquilo, né? Se foi uma gravidez conturbada, certo? Então, assim, no outro vídeo, nós temos um vídeo que é a discussão de casos, tá? Então, aí no outro vídeo também vocês vão poder assistir, vão poder ver alguns casos que eu trago do consultório pra gente discutir. E aí começa a gente perceber, que vocês possam perceber algumas coisas que acontecem lá na concepção também, que podem afetar esse aprendizado da criança e pode influenciar também nessas dificuldades, ok? Depois nós vamos falar da gestação. Então, aqui, conforme a ordem do roteiro de anamnese do livro da Simaia, tem a gestação. Então, nós falamos da gestação. Tudo que eu falei, se sofreu algum acidente, se foi desejada, se a mãe tomou medicação, se teve alguma situação específica que seja importante trazer relacionado a esta gravidez, né? Depois nós temos aqui as informações do parto, como é que foi, se foi parto normal, cesariana, enfim. Se a criança teve alguma situação específica no parto, tá? Então, assim, como é que ela nasceu, se ela chorou, se não chorou, se ficou entubada, enfim. Tudo que é relacionado a esse parto, ok? Depois a gente começa, a criança é como se fosse a ordem de nascimento, né? Então, é desde a concepção, gravidez, parto, e como é que foi esse crescimento. Se ele se alimentou, se ele começou a falar, com quantos anos ele começou a se alimentar, com quanto tempo ele começou a engatinhar, com quanto tempo começou a esboçar as primeiras palavras, né? Então, se ele mamou no peito ou não, enfim, tudo que vem relacionado à questão também inicial. E aí a gente pode partir para essa questão da alimentação, como é que era a alimentação, enfim, e se teve alguma deficiência de ferro, alguma deficiência, enfim, tudo que é relacionado à alimentação é importante que a gente saiba, tá? Gente, não precisa vocês seguirem exatamente o que tá aqui, ó, pergunta por pergunta. Vocês vão ver na prática que vocês vão pegar, com o tempo, vocês vão ver o que é importante vocês perguntarem. Então, vocês não vão precisar seguir, por exemplo, né,
Mamou no seio? Se mamou até quando? Como a mãe se sentia ao amamentar? Não precisa seguir essa forma rígida, tá? Tem que ser uma conversa descontraída, uma conversa para que eles se sintam à vontade, mas que tu consiga pegar as informações que são importantes. O próximo item, então, é a história patológica pregressa. Então, assim, existe alguma questão patológica da criança desde o seu nascimento? Isso é muito importante. Então, assim, o que é essa doença patológica? Epilepsia, retardos mentais, algumas síndromes. Então, claro que se tu vai trabalhar com crianças que já têm algum tipo de situação, algum tipo de patologia, a família já vai trazer isso para vocês. Mas a gente recebe também famílias que não sabem o que a criança tem, né? Ou sabem que a criança tem alguma coisa e não aceita, ou não entende, ou ainda não conseguiu identificar. Então a gente precisa perguntar. Olha, e aí fica um pouco difícil assim. Bom, Simone, aí vocês vão perguntar, Simone, mas como é que eu vou perguntar isso para a família se o meu filho tem um retardo mental, se o seu filho tem? Não, a gente não vai perguntar dessa forma, a gente vai perguntar. Olha, ele tem alguma questão patológica, alguma doença, alguma síndrome, como epilepsia, aí vocês podem citar o exemplo e aí a família já vai mais ou menos dizer. Normalmente eles falam, tá? Então assim, diabetes, tudo que é relacionado à patologia é importantíssimo que você saiba. Uma coisa importante, otite de repetição, questão do ouvido, né? A questão de infecções recorrentes no ouvido é uma coisa importante também, que normalmente as famílias esquecem de nos dizer. Porque acham que daqui a um pouco não é importante, mas isso é bem importante, tá? Próximo item, então, doenças que teve na infância. E aí sim é importante que a gente pergunte numa lista para não se perder, pergunte na lista doenças que teve. Então, algumas doenças principais aqui: sarampo, catapora, cachumba. Quando a gente começa a falar o início da lista, a família já vai se lembrando. Ah, ele teve cachumba, ele teve catapora. Enfim, ele fez uma cirurgia de adenoides. Então, assim, é legal que a gente saiba já e siga essa listinha aqui, convulsão, tudo que for relacionado à patologia, para que a gente possa já anotar isso e saber, ok? Que mais? Então, assim, é bem importante nesse primeiro momento, nas entrevistas relacionadas desde a concepção até essa parte de doenças patológicas ou alguma síndrome, alguma outra situação, é importante que vocês tentem coletar o máximo de informações. O que eu costumo fazer? Eu costumo pedir para a família trazer laudos, exames, o que eles tiverem. Às vezes a família já tem, tomografia, exame, sei lá, exame de sangue, o que ela tiver que ela puder nos trazer que para nós vai ser útil, na hora a gente vai selecionar. Eu já tive casos, por exemplo, que a família trouxe uma pasta com um monte de exame. Realmente tinham exames ali que para mim não fazia muito sentido eu ter, né? Mas tinha outros que sim, foram bem importantes ela ter nos trazido, ok? Então, assim, a primeira parte da anamnese a gente termina por aqui. A gente vai agora seguir no próximo vídeo a segunda parte, ok? Então, nos vemos lá. Um abraço.